Todos e a todas, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal É Hora de Realizar. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, vou tentar resumir, para que vocês saibam como é que eu cheguei até aqui, como que eu resolvi fazer esse vídeo para o YouTube e ter essa vontade aí de me expressar e de compartilhar algumas coisas com vocês. Mais ou menos no ano de 2009, eu tive uma situação muito difícil, porque eu nunca havia sido demitida de uma empresa. Passei na época por poucos empregos, não eram muitos, porque aonde eu passei eu acabava ficando por alguns anos. E em 2009 então ocorreu a minha primeira demissão. E obviamente aquilo para mim foi um choque, porque nunca estamos preparados para ser demitidos. Sabemos que isso pode acontecer, principalmente num país tão instável como o nosso, mas não estamos preparados. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Não bastante, uma semana após eu receber a notícia de que eu estava demitida, eu era gerente num shopping grande aqui da Baixada Santista, um shopping conceito, fica lá no Guarujá, que é o shopping Jequiti, do Grupo Silvio Santos. Então eu trabalhava para o Grupo Silvio Santos. E uma semana depois, então, aconteceu o falecimento da minha mãe. E aí vocês imaginem, então, as situações que eu tive que enfrentar, né? Sem a minha mãezinha e com uma filha para criar. Na época eu era separada, já estava separada do meu ex-marido. Então veio um monte de coisa na minha cabeça, 1000 perguntas, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, como é que eu vou cuidar da minha filha, o que vai ser de mim, não vou ter mais dinheiro para nada, enfim, coisas que a gente cria na nossa mente e que nos bloqueia totalmente para dar um passo adiante. Pois bem, como eu não tinha muita escolha, comecei a olhar anúncios ali, passado alguns dias do falecimento da minha mãe, juntei forças, sim, foi bem complicado, mas consegui juntar forças e procurar em anúncios um trabalho. E um deles me chamou a atenção, porque não exigia experiência, então eu fui lá ver do que se tratava. Era um anúncio para vendas, mas não falava do que, exatamente do que. Chegando lá, éramos 22 pessoas. E aí uma moça muito simpática, inclusive o nome dela Márcia, não me esqueço o nome dela, muito simpática, começou então a falar do projeto, o que seria o trabalho que a gente teria que desenvolver. Tá? Então era um trabalho para vender produtos para empresas, somente para empresas da operadora TIM. E ela falou dos ganhos, falou das possibilidades, da flexibilidade de horário, enfim, falou coisas maravilhosas. E eu comecei a me interessar, então, por tudo que ela estava falando. Falei, olha, adoro lidar com o público, vou receber um treinamento e ainda vou ganhar para isso. E quando ela mostrou os ganhos dos vendedores que já estavam com ela, eu falei, meu Deus, isso é surreal, tô dentro. Só que ela não falou a parte ruim. E a parte ruim ela deixou por último, que era, pessoal, aqui nós não registramos carteira, nós não damos 13º salário, isso não existe aqui. Também não tem fundo de garantia, tá? O que nós oferecemos é apenas uma simbólica ajuda de custo. Na época, para vocês terem ideia, era R$140 por semana, se eu não me engano, ou não, quinzenal, era R$140 quinzenal, tá? Ou seja, R$280 mensais era a ajuda de custo naquela época. Porém, ainda tinha um porém, o que eu vendesse, esse valor seria como se fosse um adiantamento, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse vendas de R$1.000, por exemplo, uma venda de R$1.000, então eles só iriam me pagar 760, né? Eu fiz a conta aqui, não, 280, não, 720, perdão, né?
Então eu só receberia 720 porque eles já me adiantaram então os R$280, tá? E aí, gente, quando ela começou a falar isso, o que aconteceu? A sala começou, porque ela falou, só fiquem, por favor, aqueles que se encaixam nessa situação. E aí as pessoas começaram todas a irem saindo, a irem saindo, a irem saindo. E eu continuei lá. Eu e mais uma moça, a Renata. E aí a Renata ficou comigo e então, quando ela terminou de falar todo o projeto, o que era o projeto, então ficamos nós três conversando e aí eu pedi mais informações, né? E foi então que ela marcou um novo encontro para o dia seguinte, onde ela falaria das metas, onde ela falaria dos produtos, das ofertas, enfim. Bom, como eu não tinha escolha, eu precisava de um trabalho, eu não tinha como ficar protelando, porque as contas vencem, enfim, vocês sabem como é que funciona, eu aceitei o desafio. Gente, graças a Deus que eu aceitei o desafio. Isso foi em 2009, eu estou encerrando essa história agora em 2019, e eu falo para vocês que foi um grande aprendizado, que foi uma grande lição, que foram muitas conquistas. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas, eu conheci alguns lugares no mundo, tudo através desse projeto. Então sou muito grata à empresa, sou muito grata a todos que colaboraram comigo, aos meus gerentes, as brigas que tivemos, enfim, muita gratidão a todos. Durante esse tempo todo na operadora, em 2016, nós tivemos um workshop e lá eu conheci então a metodologia do coach. Nunca tinha ouvido falar no assunto, nem no tema, mas lá uma pessoa começou a apresentar, fazer algumas dinâmicas, aplicar algumas técnicas, algumas ferramentas, e foi então que eu me encantei e me despertei por me aprofundar e estudar então o assunto. E de lá para cá eu não parei mais. E aí vou explicar agora para vocês o porquê que eu estou gravando esse vídeo. É justamente por conta desse estudo, por conta dessa paixão pelo ser humano, dessa paixão por estudar o comportamento humano, por entender o comportamento humano, que eu estou aqui. Então estou realizando um sonho e espero muito contribuir com meus conhecimentos, que afinal de contas conhecimento é para ser compartilhado, não adianta de nada a gente ter conhecimento se a gente não promove ele, se a gente não manda ele para frente e compartilha com as outras pessoas. Então a minha ideia aqui é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiências, é levar coisas que agreguem para todos vocês, falando da vida, falando das questões, dos dilemas, dos problemas que a gente enfrenta e tentar, de alguma forma, amenizar esses problemas todos. Tá bom, pessoal? Quem quiser saber mais sobre a minha história, tá tudo lá no meu site, horaderealizar.com.br. Tem bastante conteúdo já, a gente está trabalhando para agregar ainda mais e essa é a ideia do canal. Comentários são muito bem-vindos, perguntas são muito bem-vindas, então fiquem à vontade para curtir, compartilhar, se inscrevam no canal. Nunca pensei que eu ia estar falando essa frase, mas se inscrevam no canal para ajudar a divulgar e ajudar outras pessoas. Então, desde já, o meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Um beijo grande.